Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, vamos para mais uma meditação da palavra de Deus. E agora a gente vai para as cartas de São Paulo aos Coríntios, né? Vamos fazer uma pequena, vamos se dizer, um estudozinho bíblico, tirar, né? Extrair desse livro de Coríntios, né? Que era uma comunidade e aonde Paulo tem muitas coisas, ensina muitas coisas a essa comunidade. E aí a gente vai trazer os ensinamentos de Paulo também para a nossa vida. Né? Já meditamos em cima do Evangelho e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as cartas de São Paulo aos Coríntios. Vamos ver o que temos para hoje. Então, hoje a gente vai vir aqui para as cartas de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo do 26 ao 31, que diz assim: Portanto, irmãos, vocês que receberam o chamado de Deus, vejam bem quem são vocês. Entre vocês não há muitos intelectuais, nem muitos poderosos, nem muitos de alta sociedade. Mas Deus escolheu o que é loucura no mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu o que é fraqueza no mundo para confundir o que é forte. E aquilo que o mundo despreza, acha vil e diz que não tem valor, isso Deus escolheu para destruir o que o mundo pensa que é importante. Desse modo, nenhuma criatura pode se orgulhar na presença de Deus. Ora, é por iniciativa de Deus que vocês existem em Jesus Cristo, o qual se tornou para nós sabedoria que vem de Deus. Justiça, santificação e libertação, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se glorie no Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós. Então, pessoal, o que hoje Paulo levou para aquela comunidade, aquele ensinamento que a gente pode trazer para a nossa vida hoje. Hoje Paulo vem falar nessa carta aos Coríntios. Paulo falava aquele povo da comunidade de Coríntios, não é isso? Então Paulo dizia, na linguagem popular, Paulo dizia para eles que aqueles que foram escolhidos por Jesus, por exemplo, para pregar, para falar a palavra de Deus, para converter as pessoas, para curar pessoas, não se acanhe, ou seja, não tenha vergonha. Ele diz claramente que no meio ali, naquele meio, existem muitos que não são estudados, tirando para a nossa realidade, né? Que não tem teologia, que não tem ensino sobre a palavra de Deus, que o que cobre essas pessoas e essas pessoas que são fracas, essas pessoas que não têm estudo sobre a palavra de Deus, sobre as coisas espirituais, né? São essas as pessoas escolhidas por Deus. São aquelas pessoas mais simples, né? Então ele diz, aqui no meio você não vai encontrar estudiosos, teólogos, pessoas que vivem estudando a palavra de Deus. Não. Mas vocês vão ver, é como se ele dissesse, vocês vão ver o Espírito Santo nelas quando elas abrirem a boca. Muitas vezes a gente tem vontade, acha bonito a pessoa que faz a pregação da palavra, né? Muitas vezes a gente acha bonito, muitas vezes a gente deseja ter esse dom no coração e muitas vezes você já tem o dom em você. Você só precisa colocar para fora, você só precisa fazer do seu jeito simples que você é. Não importa
Não importa se você não estudou, não importa se você... O que importa é que você peça ao Espírito Santo discernimento de entender a palavra de Deus e passar para as pessoas do seu jeito. Não precisa você ter faculdade de teologia para isso não, porque dentro da espiritualidade, dentro da palavra de Deus, o que conta é o Espírito Santo. É o ensinamento do Espírito Santo para com você, né? Ontem a gente falava aqui mesmo, nas cartas, a gente falava sobre as pregações, sobre as pessoas que cobram para pregar, ou seja, as pessoas que têm o dom da pregação como profissão. A gente falava sobre isso, né? E a gente via, quanto mais a pessoa ela tem a teologia, ela tem o estudo, ela tem a faculdade, né? Ela se sente elevada, né? Quanto mais ela busca o estudo da terra em cima das coisas de Deus, ela se acha alterada, ela se acha melhor, ela se acha o que? Não, eu estou estudando, mas isso aqui eu vou cobrar. Então, você vê que são pessoas que vai lá no púlpito da igreja, vai pregar, mas não é por amor, não é pelo dom, é pelo dinheiro. É como se fosse uma profissão aquilo ali, entendeu? E a gente vem ver aqui que as coisas espirituais elas são diferentes, né? Elas são diferentes. Jesus diz que Paulo diz aqui aos Coríntios que Deus, ele escolhe os fracos. Os fracos quer dizer aquelas pessoas humildes. Aquelas pessoas que muitas vezes chegam perto da gente e a gente não dá valor, né? De aquelas pessoas assim simples, que muitas vezes participa ali da comunidade, de um grupo de oração, muitas vezes chega para falar a palavra de Deus, não tem assim um português correto, não se expressa direito, e aí você olha, muitas vezes você ignora. Você diz, eu vou estar aqui escutando, isso sabe nem o que está falando? Aí é que você se engana, porque a palavra vem dizer que Deus escolhe essas pessoas. É na simplicidade que Jesus, ele fala, não é? Ele fala, é na simplicidade das pessoas. Não precisa você ser estudado para você falar a palavra de Deus. Então, hoje, Paulo nos ensina com essa carta aos Coríntios, aquela comunidade, que a gente precisa ser ousado. Precisamos ter essa ousadia. Não precisa ter vergonha de falar da palavra de Deus. Dobre seu joelho primeiro, peça o discernimento ao Espírito Santo de Deus para que você entenda, né? E aquilo que você entender, você escreve lá no caderninho tudo o que você entendeu e depois você passa para quem você quiser. Você abra uma rede social dessa aqui, vá lá e fale da palavra de Deus, nem que você fale um versículo, né? Nem que você fale um versículo, em cima desse versículo você fale com as suas palavras o que você achou. Você não precisa pegar um evangelho inteiro e fazer a meditação, né? Você só precisa pegar um versículo, né? E falar sobre aquele pedacinho ali que você entendeu, né? Do seu jeito. Não vá procurar se expressar de uma forma que você não é, porque nem agrada a Deus. O que agrada a Deus é você, é a sua simplicidade. Muitas vezes eu conheço pessoas que dizem, eu acho lindo o dom da pregação, mas eu tenho vergonha, né? Eu tenho vergonha de pregar, de falar, principalmente em público, em falar em público. Comece falando com os seus em casa. Comece a evangelizar as pessoas da sua casa. Muitas vezes a gente evangeliza o povo de fora, mas os de casa não, né? O meu filho é assim, é rebelde, é isso, é aquilo. Comece a evangelizar dentro da sua casa, dentro do seu lar, com os seus filhos. Mostre a ele o caminho de Jesus, independente se eles vão seguir ou se eles não vão. Chega um determinado
momento que cada um segue da forma que quer, quando estão de maiores e a gente não pode fazer nada, né? A gente já não pode pegar pela mão e levar para a igreja ou forçar que vá à igreja, mas a gente deixou um legado, a gente deixou um caminho para que aquela pessoa saiba voltar. E um dia ela vai voltar. Pode ter certeza que um filho seu que você criou na igreja, se ele não vai à igreja hoje, vai chegar um momento da vida dele que ele vai procurar Jesus. Por quê? Porque ele vê, ele tem o exemplo vivo que é você e as tribulações na vida dele vai chegar. E quando as tribulações chegar, quando a dificuldade chegar, eles vão saber correr para os braços de Jesus. Então, assim, nunca é em vão, né? Eu costumo dizer, nunca é em vão tudo que a gente investe nos nossos filhos em questão de estudo, espiritualidade principalmente e estudo. Nunca é em vão. Você tem sempre uma recompensa lá na frente. Eu digo por experiência própria, né? Experiência própria. Eu investi um tempo da minha vida nas minhas filhas. Hoje eu vi resultado, né? Hoje eu estou livre para voar. Hoje eu estou livre e de consciência tranquila, porque fiz o meu trabalho muito bem feito. Me dediquei toda a minha vida para ver hoje o resultado. Então, Deus diz, né? Deus diz hoje para nós: não tenha vergonha de falar da minha palavra, não tenha vergonha, fale de mim aonde você chegar. Mesmo que você não saiba abrir a palavra, que você não saiba, muitas vezes a pessoa não sabe ler, né? Fale de algo de bom que eu fiz na sua vida. Com certeza, Jesus já fez algo de bom na sua vida. Eu acredito que não uma vez, mas várias vezes. Livramentos, sonhos realizados, curas na saúde. Houve na sua família isso aí. Então fale daquele momento. Fale daquele momento. O testemunho ele arrasta montanhas. Às vezes a gente para falar com uma pessoa às vezes está deprimida, às vezes está sem esperança, às vezes é um desemprego que bate ali na porta, a pessoa está precisando de alguma coisa, e aí? Você chega de repente ali, você está conversando, você diz, rapaz, eu já passei por isso, ó. Eu já passei por esse desemprego, eu já passei por essa dificuldade, e eu te digo, eu nunca saí da presença de Deus, né? Eu acho que o que está faltando para você é a presença de Deus. Então, ali você está incentivando aquela pessoa a seguir o caminho certo para conseguir a vitória lá na frente, né? Então, não tenha vergonha de falar de Jesus. Não tenha vergonha de falar do que Ele fez na sua vida. E se você tiver um pouquinho de ousadia no Espírito Santo, abra a palavra de Deus e fale para as pessoas. Não é você pegar a palavra, botar debaixo do braço e sair por aí, né, abordando as pessoas para falar, não. Comece em casa. Comece em casa, né? Comece em casa devagarzinho, depois você vai e fala com a vizinha, começa a conversar com a vizinha, dali você puxa um assunto sobre Jesus Cristo, sobre a sua vida, né? Você vai lá e diz assim, lá no capítulo tal, no versículo tal, Jesus diz assim, 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 e você explica do jeito que você entendeu. Por quê? Esses foram os escolhidos. A palavra diz, no vosso meio não vai encontrar estudiosos, né? Em outras palavras, estudiosos, teólogos, pessoas que sabem. Não, são pessoas simples que não sabem de nada, mas que o meu Espírito Santo vai falar por ela, né? Então hoje a gente vai levar esse ensinamento para a nossa vida, tá certo? Vamos ser mais ousados e falar mais da palavra de Deus, falar mais do que Deus quer para a nossa vida, né? Então, um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.